é o momento da palavra. Eu quero muito que você acompanhe a palavra de hoje, que você se comprometa com a palavra de hoje, porque é palavra transformadora. Nos próximos 4 domingos falaremos sobre o poder de Deus, sobre o poder, sobre a vida do crente, sobre o poder que foi delegado à igreja. E esta verdade, esta consciência, nos conduzirá a outras posições, nos conduzirá a encarar a vida, enfrentar as situações, organizar nossos lares e nossas várias prioridades e atividades de uma maneira toda especial e toda frutífera. Preciso falar para você sobre visão. Citei aqui, já nas entrelinhas, a visão da igreja treinando pessoas, como as crianças que estão sendo assistidas, a recepção e todas as áreas estão sendo treinadas, os professores de escola bíblica. É uma visão, é um olhar que produz um futuro, é um desejo de chegar a algum lugar, almejar. Visão é fundamental. E cá entre nós, quantas vezes a gente teve prejuízos por falta de visão, não é? Quantas vezes alguém do nosso lado, que por falta de visão, entrou numa enrascada, perdeu alguma coisa que era preciosa, por falta de visão, não chegou aonde podia chegar. Você conhece gente que falta visão? Para você já faltou visão? Você falou, depois você pôs a mão na consciência e falou, por que eu não prestei atenção nisso? Talvez você já tenha usado uma expressão igual a que eu usei, estava na minha cara e eu não vi. Já usou uma expressão assim? Visão. Na minha infância, tinha um desenho animado, e esse desenho animado, ele trazia algumas situações e alguns desafios para os personagens, algumas situações que precisavam ser vencidas, e no meio daquele embaraço, no meio daquela situação que era a mais crítica do episódio, o personagem, o herói, tirava ali a espada, e ele falava assim, espada justiceira, dê-me a visão além do alcance. A gente precisa disso, irmãos. Visão além do alcance. Visão além do alcance para a gente poder ver aquilo que não está muito claro, ver as intenções. Visão além do alcance para perceber para que lado as coisas estão indo. Visão além do alcance. É claro que a visão sempre é um perigo, não é? Já que falei do personagem, do desenho, que aliás até disseram que ia virar filme, não sei se virou filme. Se virar filme eu vou assistir o filme dos Thundercats. A visão que está no personagem do desenho, está em alguns super-heróis dos filmes também, que com o seu olhar de raio-x, consegue ver do outro lado. E por causa disso resolve. Por causa dessa visão, consegue perceber aquilo que está encoberto para os demais. Visão traz um risco consigo. Já que nessa noite estou falando da 7ª arte, preciso lembrar do Alfred Hitchcock. O Alfred Hitchcock tem uma das suas histórias, um adolescente, e ele entendeu isso de cara, mas sabe como é que é adolescente cheio de hormônio, né, irmãos? Entendeu isso, cheio de segundas intenções. Ele queria uma visão de raio-x. E ele fez o pedido naquele episódio do suspense do Hitchcock. E para sua surpresa ele foi atendido. Ele ganhou um olhar de raio-x. E ele olhava as meninas e via assim por trás da roupa. E ele, como adolescente, ficou todo feliz. Mas o que foi desesperador, o que ele não imaginava com o pedido dele, é que aquilo que no primeiro momento era por trás da roupa, se transformou por trás das carnes. E aí ele olhava para as pessoas e ele via as entranhas, o fígado, o baço, o rim, o pulmão, e ele começava a ter embrulho, não podia mais sair na rua, porque o tiro saiu pela culatra. A visão que ele teve virou uma arma contra ele. Visão, irmãos,
Às vezes nos mostra aquilo que nós não queremos ver. Às vezes nos mostra aquilo que nos coloca em contato com realidades que não são confortáveis. Mas a noite aqui não é para falar de cinema ou para falar apenas de artistas ou qualquer coisa assim. Não, não. A noite é para falar sobre essa habilidade que a Bíblia diz que o crente tem. Porque a Bíblia diz que quem tem o Espírito Santo de Deus discerne todas as coisas e de nada é discernido. A Bíblia mostra então para nós que a compreensão vai muito além daquilo que é aparente e ultrapassa todos os sentidos, e nosso olhar espiritual traz para nós a certeza e a segurança de nós não sermos enganados. Porque se a visão for só a visão dos sentidos, é fácil da gente ser enganado. Eu não sei se você já viu um mágico de perto. Eu vi um mágico de perto, irmãos. Foi extraordinário. Como que conseguia fazer aquilo? Eu estava vendo. Mas de alguma maneira ele falava alguma coisa que me distraía, que me fazia olhar para o outro lado. Enquanto eu olhava para o outro lado, ele já virava ali, e aquilo que eu estava vendo, eu não estava vendo mais. A visão, só nos sentidos, ela é facilmente ludibriável. Muitos de nós já vimos figuras que quando você olha é uma coisa, quando você olha de novo é outra coisa. Já vimos aquela figura clássica dos psicotécnicos, né? Que você olha é uma vozinha, mas quando você olha o cabelo da vozinha, na verdade é o colar, e na verdade é uma moça. Quem já viu essa figura aqui? Você olha de um jeito é uma mulher, olha de um outro jeito é uma jovem. Então, a visão, só no campo dos sentidos físicos, só no campo da óptica, só no campo do reflexo dos raios luminosos é muito pouco. E aí, diante disso, para nós encararmos o mundo para além das ilusões e entendermos a vida no seu significado absoluto, na sua dimensão absoluta, Jesus veio, reorganizou, e nós falamos aqui através da canção, que ele rasgou uma sentença que havia contra nós, uma sentença de morte que havia contra nós. As coisas, aparentemente, as vidas estavam todas sob controle, mas no sentido absoluto, para além do cenário, por trás da cortina, todos nós estávamos condenados. E é isso que a Bíblia diz, condenados em nossos delitos e pecados. A Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Por isso, num posicionamento externo à fé, você pode estar feliz, sorridente, e visivelmente quem olha fala assim, ele não tem problemas. Quem olha fala assim, eu queria ser igual a ele. E o ponto de vista visível não revela a verdade que está por trás dos fatos. Por isso, a visão só nos sentidos é pouca. E assim, na revelação de Cristo Jesus, Jesus cria uma estrutura que é capaz de ver além, atribuir novos sentidos e novos significados. E esse poder está com o povo de Deus, e esse poder está com a igreja do Senhor. Por isso eu peço a você a gentileza de abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo número 1, para que juntos possamos entender este poder e entender o que está descrito ali no olhar do historiador, que trouxe essa consciência sobre a possibilidade de nós estarmos olhando na direção errada, de nós não olharmos na direção correta, de nós estarmos olhando e não estarmos vendo, de nós podermos ver além, e nessa visão além, ter um poder todo especial que muda nossas vidas. Lucas começa no versículo 1 dizendo assim: em meu primeiro tratado, eu relatei para você, excelentíssimo Teófilo, tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que ele foi levado ao céu, depois de dar aos seus apóstolos
aqueles que foram escolhidos por Ele, instruções por meio do Espírito Santo, durante os 40 dias após o seu sofrimento e morte. Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele se apresentou com muitas provas indiscutíveis, provas claras, de que estava vivo, e lhes falou sobre o reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém, até o Pai enviar o Espírito Santo que lhes fora prometido. Conforme foi dito, João Batista batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Continuou dizendo, e no verso 6 disse assim: então, os que estavam com Jesus perguntaram: Senhor, esse é o momento em que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Ele respondeu: o Pai determinou o tempo e a ocasião que isso acontecerá. Não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, em toda a parte da terra, nos lugares mais distantes. Depois de ter dito isso, ele foi levado numa nuvem, e os discípulos não conseguiram mais vê-lo escondido atrás das nuvens, e continuaram a olhar para cima atentamente para o céu, até que 2 homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram: homens da Galileia, por que estão parados aí, com a boca aberta, olhando para cima? Esse Jesus, que foi levado do meio de vocês aos céus, voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Amém, irmãos? A história é conhecida de todos nós. A história marca a inauguração da igreja, marca, e é muito importante nós termos vivo isso na nossa mente e nosso coração, que estamos nesta transição, que Lucas, o médico, o historiador, está trazendo a visão mais clara, trazendo um olhar sobre os acontecimentos organizados de forma cronológica, e a verdade de que é em Cristo Jesus que a vida é encontrada, dita por Lucas, e de que o Espírito Santo agiu em Jesus em vários momentos da história, dito por Lucas no seu Evangelho, e refletindo agora no livro de Atos como continuação do Evangelho, traz os feitos, as realizações, as manifestações de amor, de cuidado, de poder, de verdade, de vida em Cristo Jesus, que muitos não viram, que muitos deixaram passar em branco, e dentro disso, dentro desta falta de visão, mesmo aqueles que eram íntimos de Jesus, de alguma maneira, em alguns momentos, perderam a visão. Discípulos que andaram com ele, após a sua crucificação e morte, voltaram a pescar e falaram: bom, o sonho acabou, o projeto acabou. 2 discípulos no caminho de Emaús conversaram com eles, mas não tinham a clara visão do que estava acontecendo, e trataram a Jesus como um estrangeiro. Jesus, que se aproximou, se relacionou e foi tão próximo e tão pessoal com eles,
descobriu naqueles homens gente que a visão acabou ficando turva, ficando ofuscada, e nós não vamos condenar, né, irmãos? Perder um amigo, perder alguém querido, a vida da gente desorganiza mesmo. Perder alguém que a gente tinha sonhos, tinha esperança, queria viver coisas juntos, realmente desequilibra a gente. Você que perdeu alguém nesses dias, sabe do que eu estou falando? E os discípulos perderam ali aquele que era a esperança de novos dias. As tristezas distorcem a nossa visão, as tristezas, de alguma maneira, não nos deixam ver de forma clara. A própria Maria, quando foi ao túmulo, prestar as homenagens a Jesus, e o corpo não foi encontrado, e ela sai em lágrimas para orar no jardim, e Jesus fala com ela. Num primeiro momento, ela trata Jesus como um desconhecido, dizendo para Jesus assim: ah, jardineiro, se você levou o corpo do meu mestre, diz onde é que você colocou. Os olhos cheios de lágrima não nos deixam ver de forma correta, irmãos. E dentro disso aí, a nossa visão é responsável pelos acertos da vida, e a falta de visão pode nos afundar mais e nos afogar em maus sentimentos. Precisamos de visão para não ficarmos escravos deste nosso momento de dor. Precisamos de visão para entender que aquilo que a gente está passando agora não é o último ponto da história, é apenas uma vírgula de uma história que vai continuar. Precisamos de visão para entender que nós não somos o centro e a vida não gira em torno da... Precisamos de visão para enxergar possibilidades que às vezes as dores, os medos e as situações nos impedem de ver. Precisamos de visão para reorganizar o sentido. Precisamos de visão para viver aquilo que Deus quer que a gente viva. É exatamente isso, irmão. É exatamente isso que os discípulos por um instante perderam, não conseguiam ver, mas que Deus, na sua infinita misericórdia, trouxe ali mais uma extensão, mais uma prorrogação, e por 40 dias, os discípulos, e o apóstolo Paulo vai falar que cerca de 500 pessoas, uma ordem de grandeza, obviamente não tinham senhas, não estavam contados, é uma hipérbole bíblica para dizer que centenas de pessoas viram Jesus ressurreto, e nessas centenas de pessoas que viram Jesus ressurreto, receberam deles novas instruções, receberam deles novas certezas, receberam deles um novo chamado, e receberam deles uma promessa: fiquem em Jerusalém, porque vocês serão revestidos de poder. Fiquem em Jerusalém para que vocês possam fazer obras maiores do que a que eu fiz. Fiquem em Jerusalém porque agora eu retorno ao Pai, mas vocês, cheios do Espírito Santo, serão minhas testemunhas, serão os meus representantes, meus embaixadores, meus procuradores nessa terra. E dentro desse ensinamento, dentro desta verdade, dentro desta visão que é concedida e que é dada aos discípulos, eles podem então perceber de uma maneira muito diferente a vida em relação àquilo que eles estavam percebendo. Eles podem olhar de uma maneira nova e descobrir que eles deveriam ir além. Além do que, pastor? Além da urgência do tempo. Senhor, o Império Romano está sobre nós, e nós precisamos tirar a espada, e Jesus está trazendo: não, o trabalho é longo prazo, o trabalho é espraiado, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Não é para resolver um problema de aqui e agora. O cristianismo, irmãos, não é para resolver problema de aqui e agora. É claro que a vida cristã ameniza os problemas de aqui e agora. É claro que a vida cristã nos ajuda a ter visão para perceber que aquilo que aqui e agora nos atormenta e nos faz mal, é apenas um ponto em nossa jornada. Por isso o apóstolo Paulo diz assim, que a nossa leve e momentânea tribulação não há de se comparar
com aquilo que haveremos de viver. O som ficou tão bom que eu vou pedir para o Moisés abaixar um pouquinho o retorno. Minha cabeça está fazendo assim, irmão. Tum, tum, mas não é daqui. Eu já vim com uma dor de cabeça. Mas em nome de Jesus, minha limitação física não vai atrapalhar de dizer o que eu tenho para dizer para você. Abra o seu coração, me ajude em oração, que nenhum dardo inflamado do maligno vai atrapalhar a mensagem que faz você perceber que a nossa visão é para ir para além daqui e da agora, para ter visão que percebe diferente do que os homens percebem, com as suas prerrogativas, com os seus preconceitos. É uma semana de preconceito. Um homem foi morto porque foi confundido por um bandido. Um homem foi morto pelo vizinho do condomínio, puxou uma arma, porque quem quer ter arma, irmãos, não quer ter arma para se defender de bandido, quer ter arma para dizer que é machão, quer ter arma para assustar a mulher, quer ter arma para botar banca com o vizinho, quer ter arma para andar no trânsito, fazer bobagem no trânsito, ninguém brigar com ele. Quem quer ter arma não quer que o bandido para você no farol, tira a sua arma, rouba você e pronto. Entra na sua casa, você está saindo para trabalhar, te pega de surpresa. Bandido sempre tem o fator surpresa. O homem foi morto. O homem foi morto porque reclamou seus direitos trabalhistas essa semana. Preconceitos. E no texto, quando Jesus fala assim, ó, Jerusalém, Judeia, Samaria, os samaritanos, o reino de Israel foi dividido em reino do norte e reino do sul. O reino do norte, ele se envolveu com os cananeus, se comprometeu e deixou entrar muitos costumes estranhos. O povo do reino do sul, que é onde está ali o trono de Davi, eles se consideravam mais puros. Você já leu a história da mulher samaritana? Ela fala para Jesus, como você vai falar comigo sendo mulher, sendo samaritana? Como é que você vai fazer isso? Por quê? Porque os judeus do sul não falavam com os samaritanos. Eles desprezavam os samaritanos. Se uma banca da feira, tivesse uma banca da feira ali vendendo frutas, e passasse um samaritano, a sombra do samaritano passasse na banca de frutas, o judeu jogava todas as frutas fora. Se um jovem judeu se encantasse por uma jovem samaritana, a família deste jovem deserdava ele. E mais do que isso, fazia um enterro simbólico. Juntava toda a família, um caixão ali tampado. O caixão é minha maneira de falar na nossa linguagem, eles não têm isso, mas só para você entender. Fazia um enterro, ele morreu para nós. Os judeus odiavam os samaritanos. Por isso, a história do bom samaritano. Os judeus desprezavam os samaritanos. E Jesus está falando para os discípulos assim, agora vocês vão ali falar do meu amor para os samaritanos. E vão, à medida que eles aceitarem a mensagem salvadora, serão seus irmãos. Vão comer com eles, vão beber com eles, vão sorrir com eles e vão esperar encontrar com eles no céu. E vocês todos vão morar junto no céu. Um só povo, uma só família, uma só fé. E a visão para ir além, irmãos, da urgência do momento, para ir além dos preconceitos, das mais diversas naturezas, para ir além do amor à terra. E você leu no texto, Jesus, quando é que o Senhor vai começar a reinar aqui nessa terra? E Jesus fala, vocês estão com problema de visão de novo, hein? O tempo não é agora, o tempo não é esse. E aí, invertendo tudo, quando Jesus começa a ser assunto aos céus, eles ficam ali, olhando. Oh, o que vocês estão olhando aí? É isso mesmo, a ideia é essa. Foi susto meu que não sou anjo, imagina se fosse o anjo então, né? Aí o susto é duplo, né? Eita, o que esses homens de branco estão falando comigo aqui? Cruz, credo, né? E aqueles homens de branco falaram, olha, a fé que vocês alimentam não é fé para resolver os problemas da terra, mas também não é fé para ficar só esperando no céu. Por isso o apóstolo Paulo falou para os irmãos de Tessalônica, quem não trabalha não coma. Não é para ficar só esperando o céu. Jesus falou, irmãos, a ordem é clara, a ordem é simples. Jesus falou assim, vocês são
sal da terra e luz do mundo. Nós somos salvos para influenciar essa terra. Nós somos salvos para corrigir as coisas erradas dessa terra. Somos salvos para que nós possamos ser consciência. Somos salvos para dizer que tem um reino, pelo qual nós oramos: venha a nós o vosso reino, um reino onde Deus reina de maneira absoluta, um reino perfeito. Então, nós estamos aqui, fazemos as coisas daqui se tornarem administráveis, suportáveis, com a visão de chegar além. Nem ficamos só aqui sem olhar para o além, nem ficamos só olhando para o além. Não, eu não sou desse mundo. Eu não sou desse mundo. Você é desse mundo, sim, você tem coisas para fazer desse mundo. Tem responsabilidade social, responsabilidade com a sua família, responsabilidade, às vezes você tem um ente querido que professa outra fé, tem que visitar, tem que ajudar, tem responsabilidade civil. Você já percebeu que o número das pessoas que estão internadas, a Covid continua, estou divulgando para vocês aqui as atividades da igreja que estão em pleno funcionamento, mas com todo cuidado, sem nenhuma possibilidade de abaixar a guarda do álcool, sem nenhuma possibilidade de abaixar a guarda das máscaras. Eu estou aqui a 3 metros de vocês, por isso estou sem máscara. Porque quem está internado é quem não tomou vacina na sua maioria. Os óbitos é de quem não tomou vacina na sua maioria. Então, cumpra suas responsabilidades civis. Tome a vacina, informe-se. Informe-se, esse ano é um ano de eleição, informe-se sobre os candidatos. Nós temos responsabilidades aqui, irmãos, mas o nosso coração não está aqui, porque nós vamos para o céu. Cumprimos nossas responsabilidades aqui e vamos para o céu, com o sentimento de quem fez aquilo que deveria fazer. Visão. É o poder que o crente tem, visão para ir além do aqui, além do agora, visão para não ficar hipnotizado, para não ficar de alguma maneira distraído com o que vai acontecer. E aí, a fala de Jesus é: vocês, agora, que não estão só concentrados aqui em tomar o reino de Roma, que não estão só em, deixa tudo para lá porque nós vamos para o céu. Vocês vão enfrentar a vida, influenciar o mundo, iluminar porque são luz do mundo, temperar porque são sal da terra, anunciar. Receberão, versículo número 8, poder, vindo do Espírito Santo, para ser testemunha de Jesus. Só pode testemunhar aquele que viu. O poder não é para outra coisa, irmãos. Algumas igrejas fazem um forfé, dizem que o poder é para isso, o poder é para testemunhar que Jesus Cristo é o Rei dos Reis, que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo venceu a morte, que Jesus Cristo inaugurou, abriu um caminho do céu e agora nós estaremos lá, porque Ele é o primogênito dos mortos. Poder para anunciar. E essa palavra poder, essa palavra, tenho até medo que ela te escandalize, porque essa palavra poder, no grego, dunamis, é a palavra da raiz, onde vem a nossa palavra dinamite. Dinamite. Poder. Dunamis, da onde vem dínamo. Lembra aquelas bicicletas antigas que tinha uma rodinha assim, que rodava junto com o pneu da bicicleta e acendia a luz? O dínamo. Isso mesmo. É um poder que não é um poder da imagem, que encosta com o carrão e diz: aquele ali é poderoso. Aquele ali é fazendeiro, poder. Não é um poder da aparência. O dunamis é um poder realizador, um poder transformador, um poder que move do ponto A para o ponto B, um poder que tratoreia, que remove montanhas, que aplana caminhos. E é isso que o Senhor tem para cada homem, para cada mulher que estão nele. E nessa noite que eu estou falando para você sobre o poder da visão que o Senhor Jesus
traz para os seus discípulos, vocês precisam ver as coisas da maneira correta. Vocês só poderão ter poder se enxergar da maneira correta. Só poderão ter poder se olharem para além daquilo que os olhos estão vendo. O poder é uma nova maneira de ver a vida, de enfrentar a vida e de se posicionar diante daquilo que Deus quer te usar para fazer, porque a fonte de poder é o próprio Deus. Nessa noite, eu quero muito convidar você a essa oração. Quero convidar você a essa consciência de quem pode não estar vendo as coisas do jeito que as coisas são. Meu pedido é um pedido simples, é que você diga assim: Senhor, me dá poder para ver certo as coisas. Parece, irmãos, que é bobagem, mas ver as coisas da maneira certa nos impede de perder tempo. Ver as coisas da maneira certa nos impede de perder dinheiro. Ver as coisas da maneira certa nos impede de perder a vida. Imagina se você tem um projeto de vida que você vai caminhando numa direção e depois você olha para trás e fala: puxa vida, joguei minha vida fora. Não era nada disso. Ver a vida da maneira certa traz alegria. Ver as coisas da forma certa produzem paz. Ver as coisas da maneira certa faz com que a gente não tenha o desperdício de ficar só olhando aqui e não fique que nem um lunático só olhando além. Mas saiba que somos protagonistas, que estamos aqui para fazer esse trajeto daqui para o além de maneira produtiva, útil, em paz com Deus, com certeza de que a vida faz diferença. O meu pedido para você é que você faça essa oração. Deus, eu sei que nessa palavra a promessa: vão, esperem, até do alto vocês serem revestidos de poder. Eu preciso que você entenda que o poder que eles foram revestidos lá na frente, eles só puderam ser revestidos lá na frente porque agora eles estavam vendo a coisa de maneira certa. Vendo a coisa de maneira certa. A nossa igreja precisa de poder do Espírito Santo. Mas esse poder só será descoberto e experimentado por nós quando nós vermos a coisa de maneira certa. O poder vem em Atos 2 sobre a igreja, mas para chegar em Atos 2, tem que passar por Atos 1. Tem que ouvir Jesus falando: ó, não é tempo, não é hora. Tem que ouvir Jesus falando: eu não vim aqui para tirar o imperador do reino, vocês não entenderam, meu pai é o que é outra coisa. Ouvir o anjo falando: não fica olhando para o céu. Não é só para vocês ficarem olhando para cima. O poder que vem em Atos 2 exigiu a visão primeiro. Tenha a visão correta. A sua vida é útil para Deus. Tenha a visão correta. Você vai anunciar as grandezas de Deus. Ser testemunha. Só pode ser testemunha aquele que viu. Se você ouviu falar: ah, o meu pai lá na década de 70, não vale. Não vale. Não vale. Por isso que a gente está insistindo tanto em que você venha viver experiências conosco. Venha, não fique eventual, venha uma vez, venha outra vez. Não, viva as suas experiências. Com as suas experiências, você será testemunha. E no seu testemunho, o Senhor se alegrará. Que nessa noite, cada um de nós possa ter a visão correta. E com a visão correta, nós nos tornamos as pessoas corretas. E com a visão correta, nós não somos confundidos. O poder da visão me faz lembrar o Salmo 34, quando o salmista disse assim: olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos nunca mais foram confundidos. Olhe na direção correta, para você não ser confundido e experimentar toda a sua vitória em o nome de Jesus. Vamos orar? Abaixe a sua cabeça por bondade.